Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu grande amor por nós. Senhor, nós realmente abrimos o nosso coração. Senhor, que essa manhã o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, tirando todo o entulho dos nossos poços, Senhor, limpando nossos canais. Queremos Te ouvir, Senhor, também queremos Te ver e queremos Te tocar, porque o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Por isso, Senhor, nos encha com o Espírito essa manhã. Ó Senhor, tira de nós toda distração. Unja, Senhor, nossos ouvidos, unja também a nossa boca, que o Senhor possa falar através de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, continuando a palavra de ontem, nós iniciamos falando sobre enchei-vos do Espírito, ligados a Atos capítulo 2. E vimos que muito do que nos falta de desfrutar do derramado Espírito, tanto interiormente quanto exteriormente, é devido a permitirmos entulhar os nossos poços. E muitas vezes nós entulhamos nossos poços, momentos, o Marlon até compartilhou ontem, muitas vezes é o inimigo, outras vezes nós mesmos entulhamos os nossos poços, com as nossas escolhas, com o que tem nos governado. Então isso é uma advertência para nós, porque nós temos visto que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. E para ser testemunha, eu só consigo ser testemunha de algo que eu vi, ouvi, toquei, presenciei. Agora, se eu não vi, se eu não toquei, se eu não presenciei, se eu não vivi na presença do Senhor, eu vou dar testemunho de quê? Mas muitas vezes nós não vivemos na presença do Senhor porque estamos entulhados com as nossas coisas, seja os problemas, as ansiedades, as preocupações da vida, ou as nossas escolhas. Escolhemos muitas vezes, ao invés de orar, ao invés de entrar na palavra, nós escolhemos reclamar, escolhemos criticar, escolhemos séries, filmes, viagens. Não que não seja lícito, tá, irmãos, viajar, não é isso. Estou falando que a intenção do nosso coração, nossas escolhas, podem muitas vezes entulhar os nossos poços. E por isso nos sentimos secos e deixamos de experimentar o derramado Espírito. Vimos também que, por um lado, o Senhor já derramou o Espírito de maneira extraordinária sobre a igreja. Então todos nós fomos batizados com o Espírito. Mas ainda na nossa experiência diária, precisamos ser renovados, reavivados a experimentar o poder do Espírito. E aí vai muito agora para os adolescentes principalmente, né? Fui batizado. E aí? Qual é a sua experiência com o Senhor? Vim para a reunião porque os pais trazem, ou porque é legal estar junto, não quer dizer que eu tenho experimentado o Espírito. É necessário desfrutar do poder do Espírito. Quando vocês estão na escola, tem muito ambiente de treva. Como vencer aquele ambiente? Ah, mas eu não entendo nada do que eles falam. Às vezes eu me sinto estranho porque os meninos falam coisas lá que eu não entendo. Realmente, não vai entender. Às vezes é uma língua mundana. Como vencer esse ambiente? Tendo experiências do poder do Espírito, do derramado Espírito na vida de vocês. Isso principalmente para jovens e adolescentes, mas também serve para cada um de nós.
Porque às vezes enfrentamos situações no trabalho ou no ambiente de casa. Como vencer? Enchendo do Espírito. Amém. Não tem, irmãos, nenhuma outra invenção, nenhuma outra revelação, não tem segredo a não ser se encher do Espírito. Mas é só isso? É. E vimos a maneira prática de encher do Espírito. Falando entre vós, com salmos e cânticos, dando graças a Deus por tudo, não é isso? E submetendo-os uns aos outros. Está em Efésios, capítulo 15, 19 a 21. Capítulo 15 não, desculpa. Capítulo 5 de Efésios. Mas vamos seguir ali em Atos capítulo 2. Nós discorremos que após os discípulos estarem ali juntos, permaneceram juntos, aguardando a promessa que vinha do alto, quando o Senhor falou: volta para Jerusalém, fica lá até que do alto o seja dado o Espírito, o poder do Espírito. E ali em Atos, no capítulo 2, o Espírito foi derramado, né? No versículo 4, fala que todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Vimos que esse soprar do Espírito para dentro da igreja, o derramar para dentro da igreja, inundou toda a casa. Mas se nós estivermos fora da casa, como receber esse soprar do Espírito? Como receber esse derramar do Espírito? É preciso estar juntos, na unanimidade, na oração, na comunhão. O Espírito tem um ambiente adequado para ser derramado. E aí ele nos empodera individualmente, mas também empodera coletivamente como igreja, para subjugar toda treva. E o objetivo do Senhor ter enchido todo aquele lugar, enchido o Espírito de poder sobre os apóstolos, é que no versículo 14, fala assim: aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, já não mais, como no Antigo Testamento, o Espírito iria agir apenas em uma pessoa, em um servo. Aqui nós vemos toda a igreja se levantando. Aqui o Espírito encheu e deu poder para os 11 se levantarem unânimes, cheios de graça, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, para falar a palavra de Deus, para dar testemunho. Não é para falar o que eu gosto, o que eu acho, o que eu concordo ou não concordo. É para falar o testemunho de Cristo. Irmãos, isso tem que ser real para nós. Muitas vezes isso nos falta. Quando lemos esse capítulo, principalmente às vezes os irmãos que dão a palavra, a gente fica muito exposto, porque nos falta muitas vezes ousadia, porque nos falta ter mais poder do Espírito. Às vezes ao falar a palavra, irmãos, o Espírito deveria agir de tal maneira que todos nós iríamos nos ajoelhar, chorar e falar: Senhor, que faremos agora? Não foi assim a reação do povo quando os 11 se levantaram e começaram a testemunhar? Houve uma reação, porque tinha o poder do Espírito. Às vezes falamos, vamos pregar o Evangelho para alguém, parece que nada acontece. Aí a gente culpa ainda a pessoa, né? Aquela pessoa é dura, aquela pessoa tem um coração fechado, aquela pessoa não quer ouvir, ela está em pecado, é rebelde. Será que o problema está na pessoa ou está em nós? Falta-nos Espírito, tanto o encher interior quanto o derramar exterior. Falta-nos experimentar, irmãos, esse aspecto do derramar do Espírito, o batismo do Espírito. Já nos foi dada a água, já está lá, mas precisa tirar os entulhos. Durante anos enfatizamos o encher interior, e é extremamente importante, necessário.
mas o poder do Espírito, o derramar exterior, o revestir, a ousadia para dar testemunho de Cristo, também é de suma importância. É necessário. Comentamos ontem, que precisamos chorar, orar, ter uma ação. Para desentulhar precisa ter um esforço. Precisa ter atitude de ir e falar assim, eu vou pegar a enxada, vou desentulhar. E não é fácil. Às vezes é doloroso. Vai dar calo nas mãos, nos joelhos, porque a gente tem que ajoelhar ali e me derramar diante do Senhor, e me arrepender diante do Senhor. Mas se eu quero estar revestido do poder do Espírito, se eu quero ver mais jovens, mais adolescentes, mais casais, mais famílias, mais crianças, se eu quero que toda essa cidade seja alcançada, não para fazer a minha vontade, mas que todos sejam alcançados, todos saibam do testemunho de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a pagar um preço. O viver de Cristo e a igreja não é um viver de apenas receber palavras bonitas, cânticos maravilhosos, ter uma amizade com os irmãos, amar os irmãos. O derramar do Espírito nos faz estar juntos, mas ele tem um propósito, a vontade de Deus alcançar toda a terra, toda nação, toda língua e nação confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E como isso vai acontecer? Se os 11 se levantarem, cheios do Espírito, e começar a pregar para a multidão. Aí, o que Pedro e os 11 falaram? Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. E ele começou a discorrer e levou as pessoas para a palavra, para a profecia que estava lá em Joel, onde o Senhor mostrou que o Espírito ia ser derramado sobre todas as pessoas. Não a carne no seu aspecto ruim, mas sobre todos os servos e servas, crianças, jovens, idosos. Não era somente sobre um grupo especial de pessoas, mas sobre todos os servos e servas. É isso que a Bíblia relata. É essa a vontade de Deus para alcançar toda a nação, toda a terra. E aí nós vimos aqui, irmãos, um paralelo, que eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Vamos lá em Gênesis 11 um pouquinho. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 11, nos conta a história da Torre de Babel, a Torre de Babilônia. Em todo o mundo, versículo 1, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Todos se entendiam. E quando esses seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali estabeleceram. E combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos, cozamos ao fogo. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. E decidiram, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Falavam a mesma língua. Qual que era a intenção? Construir uma torre que penetrasse os céus, colocasse o nome deles e que jamais seriam esquecidos. Então aqui sabemos que quem liderava esse movimento era Nimrod. Era um homem que queria estar acima dos outros homens, ter o nome celebrado. Mas, na continuação, nós vemos que o Senhor desceu para observar o que eles estavam fazendo. Aí no versículo 6, então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde,
desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor espalhou dali por toda a terra. Pararam de erguer a cidade. Então, parou-se aquela situação, as pessoas se espalharam, porque já não mais se entendiam. Quando queremos fazer algo sem o Senhor, onde o nome do homem é celebrado, o resultado é que as pessoas se espalham, porque já não mais se entendem. As línguas já não mais conseguem se comunicar. Mas no capítulo 2 de Atos, nós vemos que ali em Pentecoste, o Senhor colocou línguas como de fogo sobre cada um deles. E todo aquele povo, de todas as regiões que foram espalhados, estavam reunidos ali e começaram a entender o que se estava falando. E eles falaram: como que isso pode acontecer? Olha o versículo 7. Perplexos, admirados, em Atos 2, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Como pode esse povo que não é instruído, eram pecadores e pescadores, assim como nós, e fala: como é que pode? A gente está conseguindo entender o que eles estão falando. Irmãos, todas as vezes que querem levantar o nome do homem, há confusão, mas em Cristo todas as línguas se entendem, porque se fala novamente uma só língua. O Espírito reúne novamente para dispensar a sua vontade, e todos entendem, e há uma reação de arrependimento. E aí, no versículo 22, diz o que? Israelitas, escutai essas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de muitos milagres, feitos portentosos e muitos sinais, e que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem que vos foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus, mas vós, com cooperação dos homens perversos, o assassinaram, pregando na cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, que ousadia! Os 11 levantaram e falaram de maneira poderosa. Alguns dias atrás eles estavam morrendo de medo, escondidos, trancados. Vão nos matar, assim como mataram o Senhor. Vamos ser perseguidos, vamos sofrer. Esses mesmos que queriam matar eles estavam ali, e agora os 11 que estavam com medo desses se levantaram e falaram: esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Irmãos, eles não tiveram medo, eles tiveram ousadia. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito, porque foi derramado o Espírito. O Espírito derramou porque o Espírito encontrou um ambiente onde eles estavam juntos, orando, unânimes, irmãos, se derramando, se arrependendo, dependendo do Senhor, falando: Senhor, nós temos medo mesmo, Senhor, nós não somos suficientes, Senhor, nós precisamos de Ti. Irmãos, o Espírito se alegra com isso. Aí quando ele vê o povo em unanimidade, ele desce e ele empodera a igreja. E aí cada um de nós fica cheios de ousadia para falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não é dado para o nosso entretenimento espiritual ou para sentirmos arrepios, mas para que a mensagem de Cristo seja entendida por todas as nações. O encher do Espírito, o propósito é que a mensagem de Cristo
seja espalhada por todas as nações. Isso quebra o nosso coração egoísta, irmãos, porque muitas vezes queremos nos preocupar somente com nós mesmos, com a nossa casa, com a nossa subsistência. Não queremos pagar o preço de levar a mensagem de Cristo a toda a nação. Mas o Espírito quer levar essa mensagem a toda terra, língua e nação. Senhor, mas eu não sei, mas o Espírito sabe, e é Ele que empodera. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Deus mostra em Pentecoste que Ele estava trazendo os povos de volta a Cristo. Possamos ser esses, irmãos, que levam essa mensagem da cruz para toda a nação. Para que o derramar do Espírito aconteça, é necessário ter homens dispostos. Há um salmo que diz: cria em mim, ó Deus, um coração disposto, voluntarioso. É necessário, irmãos. Sem ter um coração disposto, não tem como ter derramado o Espírito. Os discípulos largaram tudo, rede, barco, estavam dispostos. O Espírito foi derramado. Outro exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando estava em terra, naquele momento, as pessoas preocupadas somente com elas, não é? Com a sua religiosidade, com a sua vida, em ter as suas vantagens. Veio Jesus disposto, declarando que queria cumprir toda a vontade do Pai. Ao ser batizado, o que aconteceu? Foi derramado o Espírito. Desceu sobre ele o derramado Espírito. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, esse derramado Espírito acontece quando encontra corações dispostos. Nós estamos dispostos, irmãos? Queremos estar dispostos, Senhor. Isso a gente vê em toda a Bíblia, irmãos, desde o Antigo Testamento. Todo homem que tinha um coração disposto, Deus conseguia usar. E no Antigo Testamento não eram muitos, por isso às vezes você via 1, 2, 3, mas você não via toda a nação disposta. No Novo Testamento veio o Senhor, veio os discípulos, aí o Senhor em Atos 2 derramou, falou assim: olha, agora toda a igreja precisa ter esse derramado Espírito. Toda a igreja precisa ter esse coração, porque foi falado lá em Joel que esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. Olha os versículos 17 do capítulo 2 de Atos. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens, fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cheios de ousadia, cheios de Espírito, proclamando o testemunho do Senhor. Irmãos, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai voltar, mas o Senhor mostrou que nos últimos dias iriam acontecer algumas coisas, e tem acontecido essas algumas coisas. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo, estamos nos últimos dias. E a Bíblia fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Precisamos orar como igreja. Senhor, derrama o seu Espírito. Senhor, nos empodera. Senhor, nos dê ousadia para pregar o Evangelho, para dar testemunho do Senhor. Não é para convencer quem está certo e quem está errado. Não é para criticar nenhuma pessoa, nenhum irmão que não esteja reunindo conosco. Pelo contrário, é para espalhar o testemunho do Senhor.
o amor de Cristo, o poder do Espírito. Essa, irmãos, é a visão que o Senhor nos deu na Bíblia. É o que está escrito aqui. Senhor Jesus, o batismo, irmãos, é um presente gratuito de Deus e não é conquistado por mérito humano. Não serve para exaltação pessoal, mas para glorificar a Cristo e servir ao próximo. Quando se fala do batismo do Espírito, desse derramar do Espírito, não é mérito humano, é um presente, é uma graça. Não é para exaltação. Puxa, eu recebi o derramar do Espírito. Aí você não recebeu. Porque quando tem o derramar do Espírito, nós nos humilhamos, nós nos ajoelhamos, nós ficamos cheios do Espírito para testemunhar as verdades do Evangelho. Mesmo que essas verdades, muitas vezes, irá nos confrontar. Muitas vezes nos sentiremos incomodados quando a verdade vem, porque ela bate de frente com aquilo que nós gostamos, ou que nós achamos, mas é a verdade. E aqui, irmãos, nessa pregação do Pedro e dos 11, imagina Pedro, que algumas semanas atrás tinha negado o Senhor 3 vezes, e agora falando dessa maneira, porque o derramar do Espírito não é uma democracia, não é por mérito. Ah, você me negou, eu não vou derramar o Espírito sobre você. Irmãos, é a graça de Deus sobre todo o coração contrito, disposto a ter uma experiência genuína com Cristo, ter intimidade com Deus. E essa é a promessa final no versículo 21 que o Senhor nos deu, né? Nessa ousadia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, irmãos. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Pedro continuou discorrendo com os 11, testemunhando de maneira tremenda, forte, ousada para aqueles judeus que estavam ali, as pessoas que estavam ali na cidade. E aí no versículo 36 ele diz assim, finalizando: sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso, este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Naquele momento, naquela circunstância, ter ousadia para falar assim, irmãos, somente pelo poder do Espírito. E quando estamos cheios do Espírito, ao versículo 37, a reação das pessoas, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniadas em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros. Então, aqui sempre vai falar Pedro e os outros, ou a igreja, desejaram saber da igreja, dos irmãos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Irmãos, esse é o resultado de estar cheio do Espírito. Sabe quando você estiver na escola, adolescente, ou no trabalho, os jovens, quando você está cheio do Espírito e dá esse testemunho, as pessoas vão virar para você, seu amigo vai virar para você e falar assim: olha, o que eu devo fazer? Eu ouvi o que você falou, eu tenho visto a sua vida e o seu andar, o que eu devo fazer? Então, se você ainda não teve essa experiência, ore ao Senhor para ter essa experiência. Estou falando principalmente para os jovens e adolescentes, porque eu creio que eles precisam ter essa experiência, necessitam ter essa intimidade com o Espírito, esse poder do Espírito. O que devemos fazer? E aí Pedro falou com eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu notei uma frase aqui, Martin Lloyd Jones diz assim, ó: o Espírito é o que dá autoridade vital para a pregação.
E o Tozer diz assim: o Espírito Santo não foi dado para que pudéssemos sentir que somos algo especial, mas para que pudéssemos proclamar que Cristo é tudo. O derramado do Espírito não é para a gente se sentir especial, mas é para nos dar poder, ousadia de dizer que Cristo é tudo. Então, irmãos, o que a gente está esperando? A gente está correndo, ansioso de um lado para o outro. A gente está com o nosso coração frio, ou nós estamos recebendo esse sopro do Espírito Santo, sendo pousado esse fogo sobre nós, para queimar nossas impurezas e queimar nosso coração, para que sejamos fervorosos, cheios do Espírito, ativos. Um povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Está lá em Daniel. Um povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. Se eu não conheço o Senhor, se eu não tenho experiência de estar cheio do Espírito, irmãos, eu vou ser inerte, frio e conformado. Mas se somos cheios do Espírito, nosso coração queima, nosso coração arde. Por acaso não ardia nosso coração quando Ele falava conosco? Ah, irmão, mas meu dia é muito corrido, eu estou cheio de problema, minha família está com problema, eu estou com problema no meu trabalho. Não, todo mundo está, e vai continuar, sinto de lhe dizer, porque os dias são maus, mas nós podemos viver cheios do Espírito, acima dessas situações, com o coração queimando pelo Evangelho, pelo testemunho de Cristo. Senhor Jesus, Senhor, sabemos que a gente tem sido inerte, Senhor. Muitas vezes estamos frios. Perdoa nosso egoísmo, Senhor, porque a gente tem vivido para nós mesmos, para nossas casas. Senhor, mas o Senhor tem tanta pessoa nessa cidade, em toda a nação, em toda a terra, e também tem tantos irmãos sofrendo em tantos lugares, Senhor, precisando de apoio, precisando de palavra, e nós temos ficado parados. Nos perdoa, Senhor. Essa manhã queremos nos arrepender, queremos ter de novo, Senhor, esse primeiro amor queimando em nós. Senhor, por isso usa o Teu santo fogo, Teu Santo Espírito, para queimar em nós toda impureza, toda frieza, toda religiosidade. Que o Senhor possa nos fazer queimar de novo, por amor a Ti. Nos leva de novo, Senhor, sentir esse primeiro amor, ter prazer ao ler a Tua palavra, ter prazer a estar nas reuniões, Senhor, a exercitar o Espírito, Senhor, a compartilhar o que o Senhor tem dado para nós. Senhor, nós não mais queremos ficar parados, Senhor, nós queremos desfrutar desse derramado Espírito, o Senhor já deu para nós, por isso vem desentulhar os nossos poços, Senhor, tirando toda sujeira, todo pecado, toda falta de perdão, toda mágoa. Senhor, nos ganha mais essa manhã, Senhor, nos encha do Espírito, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos compartilhar, agora são 11 horas, vou dar 6 minutinhos, 7 minutinhos, fazer um grupo de 4, 5 irmãos, para a gente compartilhar e depois vai ter liberado aqui na frente para compartilharmos, tá bom? Que o Senhor abençoe os irmãos, Jesus é nosso Senhor.